Então, dá para desligar isso aqui? Qual é isso? Isso aqui? Ah, tá. Obrigado. Então, dimensões extras, isso aqui foi um pedido dos organizadores, que é sempre um prazer estar aqui no convite. Foi um pedido de falar em dimensões extras aqui no convite, e então tentarei ser breve e o mais simples possível, no sentido de dar uma ideia de o que está sendo feito com dimensões extras, pelo menos na área em que eu trabalho. O primeiro que tenho que dizer é um guia para seres quadridimensionais. Lógico que, para começar, vamos fazer um guia para seres tridimensionais, que nem a gente, mas logo ficará claro de onde vem o quadri. É a costume que a gente tem em trabalhar em 4 dimensões. Então, isso aqui é um breve resumo, introdução e motivação, a ideia de que tipo de dimensões extras a gente vai falar, a relação entre dimensões extras e gravitação, e isso, como isso está relacionado com os vínculos experimentais que a gente pode tirar dessa relação sobre assistência, em relação à existência de dimensões extras, e no fim eu tentarei pôr um pouco em perspectiva o que a gente quer dizer quando fala em dimensões extras e a relação que existe entre dimensões extras e teorias fortemente interagentes. E finalmente umas conclusões. Então, isso aqui vai ser relativamente básico, a ideia é não ter nenhum tipo de formalismo, mas de todo jeito, se vocês têm alguma dúvida, por favor, podem me interromper em qualquer momento. Tá? Isso aqui não é formal. Então, obviamente, primeiro para definir o que a gente está falando, todos sabemos que dimensões espaciais estão definidas. Cada um tem a definição favorita, mas podemos dizer que o número necessário, ou a quantidade de números necessários para fixar a posição de um ponto no espaço em questão. Por exemplo, na linha eu preciso de um número para fixar a posição de um ponto. No plano eu preciso de 2 coordenadas, x e y, 2 números. E no espaço eu preciso de 3, x, y e z. Então, o número de dimensões, obviamente, é simplesmente isso que está aí, certo? Nada, por enquanto, não tem nada esotérico. Agora, o que acontece com o tempo como dimensão? Aí isso é um pouquinho mais simplesmente um comentário. A dimensão temporal. A dimensão temporal, na mecânica clássica, o tempo é simplesmente uma dimensão separada das dimensões espaciais, portanto, é simplesmente um parâmetro. Um parâmetro sem nenhum tipo de consequências no espaço. Porém, na relatividade, já na relatividade restrita, o tempo é simplesmente mais uma dimensão do chamado espaço-tempo. O espaço-tempo é verdadeiramente uma coisa a levar a sério, porque agora os vetores a serem transformados sobre rotações têm 4 componentes, uma das quais essencialmente é o tempo e as outras 3 são a posição, o vetor posição. E esse vetor será transformado segundo alguma lei de transformação, de rotação, que não é a lei da rotação típica em 3 dimensões, mas é uma lei de rotação num espaço chamado espaço-tempo, espaço de Minkowski, onde a métrica, o tipo de rotação, é diferente do tipo de rotação que é feito em 3 dimensões. Mas a mensagem que estamos querendo passar aqui é que o tempo e a posição eles se misturam sobre rotações nesse espaço-tempo. Então, o tempo verdadeiramente vira mais uma dimensão e temos que falar em 4 dimensões. Por isso que é quadridimensional. Nós somos seres quadridimensionais do ponto de vista da relatividade restrita. Então, agora, dimensões espaciais extras. Vamos falar em dimensões espaciais extras. Eu não vou falar na possibilidade de existência de dimensões temporais extras. É bastante complicado já falar em dimensões espaciais extras, tá bom? Mas é isso que eu vou comentar. Então, a questão é possível que existam mais de 3 dimensões espaciais? Bom, existem um número grande de motivações, a primeira das quais não está aí, que é, bom, uma boa pergunta, não? Por si só.
não? Mas existem motivações que, por exemplo, levam a gente, pela primeira vez, levaram ao pessoal nos anos 20, Kaluza e Klein, separadamente, na década dos anos 20, a tentar unificar a gravitação e o eletromagnetismo numa teoria com uma dimensão espacial extra. Essa intenção, na chamada teoria de Kaluza-Klein, levava a todo tipo de consequências interessantes, mas porém, não deu certo, porque experimentalmente não foi verificado o tipo de espectro que eles predizem, mas foi a primeira vez que se tentou utilizar uma teoria com dimensões extras. Em particular, a ideia era que a gravitação em 5 dimensões, só a gravitação em 5 dimensões, já contém o eletromagnetismo. Quando você divide as 5 dimensões em as 4, não? As 3 dimensões espaciais, uma dimensão extra, o eletromagnetismo fica pendurado, solto, e aparece a gravitação tridimensional e o eletromagnetismo sozinho. Tá? Lamentavelmente também aparecia um outro campo, outra partícula que sobrava e que não tinha utilização nenhuma, que não é observada, e portanto isso gerava todo tipo de problemas com os vínculos experimentais. Então, isso aqui foi o começo do tipo de teoria. Já vamos entrar um pouco mais detalhes nas versões mais modernas das teorias de Kaluza-Klein. Outra motivação é a quantização da gravitação. Existe um jeito bastante desenvolvido de atacar o problema da quantização da gravitação. Como muitos de vocês sabem, a gravitação não é uma teoria que é facilmente unificável com a mecânica quântica. A teoria de cordas consegue fazer isso, só que para ela ser consistente, ela requer que existam 9 dimensões espaciais, não 3. Isso não é um problema, como a gente vai ver mais para frente, porque essas dimensões, essas 6 dimensões extras, não precisam ser iguais a nossas 3. Mas essa é mais uma motivação para estudar teorias com dimensões extras, para pelo menos saber de que se trata. E, em particular, existem outras aplicações, como, por exemplo, que vou mencionar mais em detalhe, nas quais, por exemplo, a gente trabalha aqui, que é possível, através de teorias com dimensões extras, gerar grandes hierarquias de energias, separações muito grandes de energias, que são naturais, e a gente vai falar um pouco em detalhes sobre isso, então não vou entrar em nenhum detalhe. Então, existem várias motivações, além da pergunta óbvia, e, de fato, vários usos, aplicações de teorias com dimensões espaciais extras. Então, antes de entrar nos detalhes, eu só queria comentar uma visão de teorias com extradimensionais, que talvez é óbvia, mas que existe em forma de livro da era vitoriana, um livro muito conhecido, chamado Flatland. Esse livro, publicado pela primeira vez no ano 1884, foi um livro escrito por um professor de matemática, no ensino médio, que aqui assinou, não dá para ver obviamente, mas assinou anonimamente como Quadrado, o senhor Quadrado. Tá? E então, Flatland, na verdade, é uma metáfora sobre a sociedade vitoriana da época, não tem nada a ver com a geometria, mas como o senhor Quadrado era muito interessado em matemática e em geometria, essa é a metáfora que ele utiliza, é uma terra bidimensional, um mundo bidimensional habitado por seres que podem viver em uma terra bidimensional, como linhas, triângulos, quadrados, etc. Essas aqui são as figuras que aparecem no filme, tem vários filmes, obviamente. Não? Então, existe todo tipo de detalhes em relação a Flatland. Por exemplo, como que os diferentes personagens se diferenciam. Um triângulo, por exemplo, é visto por um outro personagem, por exemplo, uma linha,
ou um círculo, como? Se ele simplesmente é bidimensional, ele veria só uma linha. O que acontece é que existe um efeito de neblina, e essa neblina faz com que esse vértice apareça mais nitidamente ao observador que esses outros lados que estão aqui. Então, existe uma degradação da imagem, e aí a pessoa pode ver que existem lados, não, além de um vértice. Você poderia dizer, bom, existe aqui uma possibilidade de degenerescência com o pentágono, porque aqui você está vendo um vértice, mas não está vendo que tem esses caras que estão aqui escondidos, mas então existe uma velocidade de rotação que permite eles se reconhecerem. Enfim, toda uma etiqueta da aproximação entre os personagens. Mas isso aqui é uma metáfora interessante, porque então a questão para a gente seria a seguinte: nós somos seres tridimensionais. Como a gente experimentaria a existência de uma outra dimensão? Como que a gente poderia experimentar? Vocês pensam nessa ridícula forma de se relacionar e de se perceber? Logicamente, nós temos nossa própria forma. Como que a gente poderia experimentar a existência de uma dimensão extra? No caso de Flatland, é relativamente simples. Por exemplo, uma esfera visita Flatland, e o que eles experimentam é a aparição de um círculo que ganha em tamanho, aparição de um círculo que aumenta em tamanho e de repente desaparece. Aumenta, depois começa a diminuir e desaparece. Essa é a esfera visitando Flatland. Existe toda uma história. Com isso também eles visitam a linha. Então a linha é um lugar extremamente esquisito, porque as pessoas só podem conhecer um ponto que está de um lado e um ponto que está do outro, como fazem para se reproduzir, etc. Mas a ideia aqui é como que a gente experimentaria a existência de dimensões extras do nosso ponto de vista tridimensional, se existisse uma quarta dimensão. Tá? Qual é a observação experimental que nós teríamos nesse caso, certo? Eu não sei como isso aconteceu. Não esperem mais coisas interessantes acontecendo. Eu não sei como isso aconteceu aí. Por outra parte, não apareceu a figura que deveria aparecer, porque é muito escura. Bom, a primeira discussão que temos que fazer para saber como a gente experimentaria a existência de dimensões extras é discutir que tipo de dimensões estamos falando. Então, vamos falar em dimensões infinitas versus dimensões não infinitas, dimensões que eu vou chamar de compactas. Nossas dimensões são infinitas? Bom, a verdade, nosso universo não é infinito, como vocês sabem. Aqui vocês não veem absolutamente nada, mas eu juro que tem um mapa de todos os aglomerados de galáxias e superaglomerados que são observados no universo, e ele acaba em algum lugar, acaba aqui, tudo bem, não, está muito ruim realmente. E então temos um universo que, a verdade, é um universo visível, e tem um raio de 13,7 bilhões de anos-luz. A verdade, essa luz que vem das bordas, dos limites do universo visível, essa luz saiu dessas galáxias faz 13,7 bilhões de anos, e, portanto, essas galáxias, se o universo continua se expandindo do jeito que a gente considera no modelo cosmológico padrão, então essas galáxias estão mais longe que 13,7 bilhões de anos. O cálculo tipicamente é que o raio do universo atual seria 45 bilhões de anos-luz. Então, existe uma finitude do universo no sentido de contato causal. O universo se expande com velocidades crescentes, quanto maior é a distância, devido à lei de Hubble. Portanto, existem galáxias que estão suficientemente distantes da gente como para estar expandindo com a velocidade tão grande de recessão em relação a gente, que a luz nunca vai chegar a gente. Então, nós não estamos conectados causalmente com galáxias que estão a infinita distância, por causa da expansão acelerada do universo. A expansão do universo acelerada é um detalhe. Então, mesmo assim, mesmo o fato que o universo não é necessariamente infinito em distância, e também não é infinito em tempo, a idade do universo é 13,7 bilhões de anos, nós não sabemos o que acontece antes
exatamente não temos muita ideia que acontece antes de 300 mil anos, que é o tempo em que a radiação cósmica de fundo se desacopla, os fótons se desacoplam da matéria. Talvez temos algumas indicações um pouco antes, mas não infinitamente antes. Então o tempo também não é uma dimensão infinitamente, não existe menos infinito, experimentalmente. Todo jeito, toda a física que nós temos utilizado, tanto clássica como não clássica, assume que tanto o tempo como as dimensões espaciais são infinitas. Então vamos assumir que essas dimensões são infinitas, não são compactas. Vamos assumir que longe do universo visível ainda eu posso ir até onde quisesse, mesmo que eu não tenha contato causal com esses pontos. Por outra parte, as dimensões, se eu postulo a existência de dimensões espaciais, além das três que nós observamos, a evidência experimental diz que só existem três dimensões que são infinitas, no sentido em que eu mencionei na transparência anterior. Por quê? Porque a gente já teria ido e voltado de dimensões extras infinitas várias vezes, e se bem a gente gostaria de ter algum lugar onde nossas chaves ou nossa lição de casa apareça magicamente, isso não tem acontecido. Então, as dimensões extras que nós estamos postulando devem ser dimensões extras que de algum jeito não têm sido enxergadas experimentalmente e, portanto, elas devem ser compactas. O que quer dizer compacta? Isso aqui realmente não está saindo bem para nada. Bom, aqui está ótimo, mas aqui não. O que quer dizer que as dimensões são compactas? A gente vai ver com mais detalhe na próxima transparência. Mas quer dizer que as dimensões têm um tamanho finito, e elas são muito pequenas para ser percebidas. Então, se imaginamos que aqui temos uma corda, que de longe aparentemente tem só uma dimensão, que é a dimensão longitudinal, se nós somos sei lá, um bichinho pequenininho que está andando ao redor da corda, poderíamos perceber que existe essa outra dimensão azimutal, vamos dizer, e que a corda, na verdade, é um cilindro, que existe essa dimensão radial. Certo? Então, nesse sentido, se podemos enxergar de perto, com algum microscópio suficientemente bom, poderíamos ver que existem dimensões compactas onde poderíamos nos propagar, ou propagar objetos suficientemente pequenos para que possam experimentar essa dimensão extra. Então, em particular, se a gente vê um pouco mais em detalhe, o que a gente quer dizer que a dimensão extra é compacta? Se assumimos que existe uma dimensão e consideramos o ponto x nesse lugar aqui, vamos identificar esse ponto x com um outro ponto que está numa distância x mais L, e esse ponto também vai ser identificado, os dois, com outro ponto que está numa distância x mais 2L, e esses três com um ponto que está na distância x mais 3L, onde obviamente L é a periodicidade dessa identificação desses pontos. Então, é isso que a gente considera uma dimensão compacta. Essencialmente, isso pode ser mapeado a um círculo de raio R, onde R é a periodicidade sobre 2π. Certo? Então, esses pontos são periodicamente identificados. O que quer dizer que eles são identificados? Bom, fisicamente, isso quer dizer que os pontos não têm existência física, mas as grandezas físicas que estão avaliadas nessa posição têm que ter identificação com as grandezas que estão avaliadas nessa posição periodicamente deslocada dele, certo? Os observáveis físicos. Então, como a gente, então, dada essa caracterização das dimensões extras compactas, como a gente experimentaria a existência delas? Então, imaginemos que existem partículas se propagando em uma dimensão extra compacta, certo? Uma partícula, a mecânica quântica ensina a gente que uma partícula pode ser descrita por uma função de onda, por uma onda desse jeito, e que então, se essa partícula se propaga na nossa dimensão extra compacta, nesse círculo, existe
uma restrição a essa propagação, tal que essa onda tem que ter uma construtividade, não pode ser destrutiva, a superposição, e isso tem a ver com a periodicidade, não é certo? Isso quer dizer que a função de onda numa dada posição, estou falando y aqui, agora vai ser a minha dimensão extra, tem que ser a mesma, ou talvez com um sinal trocado, que a função de onda, esse objeto que está determinando as características dessa partícula se propagando na dimensão extra, é nessa posição mais 2πr. Tá? Isso leva a uma quantização do momento na dimensão extra. Não? Temos agora uma componente P4 do momento, temos 3 componentes do momento linear no espaço, nas dimensões normais. Agora temos uma quarta componente do momento e a componente na direção da dimensão extra. Mas essa quarta componente não pode ser qualquer coisa, tem que ser um número inteiro de vezes 1 sobre r para isso ser satisfeito. Isso aqui eu não vou mostrar porquê, mas isso claramente é o que acontece. E de fato, isso quer dizer, esse n pode ser 0, 1, 2, 3, etc., que então eu vou satisfazer a periodicidade dos observáveis. Eu vou construir observáveis a partir da função de onda que determina a propagação dessa partícula na dimensão extra compacta, mas eu devo satisfazer que P4, a componente da dimensão extra do momento, é um número inteiro sobre R, ao raio da dimensão extra. Então, quais são as consequências? Continuando com as consequências observáveis, imaginemos, por exemplo, que um fóton ou um elétron, vamos falar um fóton se propaga numa dimensão extra compacta. O que a gente sabe do fóton? A gente sabe que a massa do fóton é 0, deve ser 0. Deve ser 0 também na teoria com uma dimensão extra compacta, porque isso tem a ver com as características do eletromagnetismo, com uma teoria que tem uma simetria chamada simetria de Gauge, e então isso implica que eu preciso manter o fato que a massa do fóton, nesse caso ao quadrado, é igual a 0. Tá? Mesmo uma teoria com uma dimensão extra compacta. Então, quer dizer que a massa ao quadrado do fóton é 0, quer dizer que a energia ao quadrado do fóton menos o momento ao quadrado, o momento tem uma componente P, vetor P, onde esse vetor é tridimensional, esse produto escalar é tridimensional, menos P4 ao quadrado, isso tem que dar 0. Tá bom? Então, mas P4, eu sei que P4 tem que ser um número inteiro sobre o raio da dimensão compacta. Portanto, a relação de dispersão, isso aqui eu estou usando unidades em que a velocidade da luz C é igual a 1. Então, se você está procurando onde está a velocidade da luz, nisso aí, é 1. Tá bom? São as unidades preguiçosas. C é igual a 1, H cortada é igual a 1, tudo que você quiser, igual a 1. Então, E quadrado, a energia quadrado, menos o momento tridimensional ao quadrado, é igual a N quadrado sobre R quadrado. Então, agora o que acontece? Essa relação de dispersão corresponde a um número infinito de partículas com diferentes massas, a primeira das quais tem massa 0. Essa primeira a gente pode identificar com o fóton que a gente observa, massa 0, mas depois temos um fóton com massa 1 sobre R, outro fóton com massa 2 sobre R, etc, etc. Certo? Então aparece uma torre de estados que tem o nome de Torre de Kaluza-Klein, em honra por causa de Kaluza e Klein ter sido os primeiros proponentes de eletromagnetismo se propagando numa dimensão extra. Então temos uma torre de estados, o primeiro dos quais é o fóton com massa 0, tal como a gente experimenta, mas existem outros estados que não têm essa característica, são massivos. Então vai existir uma torre e o intervalo entre esses estados é fixo, é simplesmente dado por 1 sobre R. 1 sobre R é a diferença, é a massa do primeiro estado excitado, vamos chamar, da torre, 2 sobre R esse segundo, 3 sobre R, 4 sobre R, etc. Então,
o jeito da gente experimentar uma dimensão extracompacta é observar essa torre de estados massivos, que tem os mesmos números quânticos, as mesmas características das partículas que a gente observa diariamente, mas que são massivas, que a massa está em relação direta com uma grandeza, que nesse caso é o chamado raio de compactificação. Certo? Existe um mecanismo que compactifica essa dimensão extra em algum lugar, que eu vou comentar mais para frente, mas esse é o raio de compactificação que fica ao final. Tá? Tudo bem, então isso é um jeito da gente procurar esses estados, não? Diretamente, experimentalmente, que tenham essas características, essas torres. Não? Agora a pergunta seria, que tão grande pode ser R? Tudo bem, deve ser pequeno, mas quão pequeno precisa ser para não ter sido visto até agora? Tá bom? Então, que tão grande pode ser esse raio de compactificação? E a resposta é que depende de quem pode se propagar nas dimensões extras. Depende de quem pode se propagar nas dimensões extras. Não? Por exemplo, um caso relativamente importante, mas também simples. Vamos assumir que só a gravitação pode se propagar nas dimensões extras compactas. Tem várias dimensões compactas, 2, 3, 4, tá? O que quer dizer? Se imaginamos que esse plano que está aqui é o espaço tridimensional, por falta de capacidade de fazer coisas em 4 dimensões em um papel, isso aqui vocês imaginam que é o espaço tridimensional, e fora desse plano tridimensional, vamos chamar, temos a dimensão extra. Então, a gravitação, na forma dos gravitons, ela pode se propagar. Então, aqui temos a interação entre duas partículas que moram nas 3 dimensões normais, e esses gravitons, essa interação, pode se propagar na dimensão extra entre essas duas partículas. Os gravitons seriam os quantos que propagam o campo gravitatório, certo? A interação gravitatória. Então, só esses gravitons, não? São os quantos do campo gravitatório, tem uma torre de estados massivos. As outras partículas, os fótons, os quarks, os elétrons, etc., estão presas, por alguma razão dinâmica, estão presas nessa fatia tridimensional. Bom? Agora, o que acontece? Nesse caso, então, todas as interações que não são a gravitação, a interação eletrofraca, essencialmente a interação eletromagnética, a interação fraca e a interação nuclear forte, elas estão presas nessa fatia tridimensional, a gravitação não. O que acontece? A gravitação, então, é diluída, por causa de que suas linhas de campo, vocês podem pensar, estão se propagando num volume maior que o resto das interações. Isso é um jeito, é a razão pela que essa teoria foi proposta faz 12 anos, para explicar por que a gravidade, é tanto mais fraca que o resto das 3 interações fundamentais. De fato, a gravidade, a constante de Newton, pode ser escrita inversamente proporcional a uma massa ao quadrado, onde essa massa é 10 a 19 vezes a massa de um próton. GeV aproximadamente é a massa de um próton, certo? Então, a massa de Planck basicamente parametriza a constante de Newton. Quanto maior é a massa de Planck, evidentemente mais fraca a gravitação. Então, a massa de Planck, na gravitação, na relatividade geral, é enorme, tá bom? Agora, se resulta ser que a gravitação se propaga em uma dimensão extra, agora então, o que acontece? A massa de Planck ao quadrado, que aparece na constante de Newton agora, ela não vai ser uma constante fundamental. A teoria da relatividade geral, agora, não é mais uma teoria que mora em 3 dimensões espaciais. É uma teoria que mora em 4 dimensões espaciais. Então, existe uma outra constante fundamental, que tem unidades, que aparece na teoria de Einstein. E essa constante eu vou chamar de M estrela. Tá? E existe uma relação entre M estrela e o que a gente percebe com a massa de Planck ao quadrado, certo? Que essencialmente é a constante de Newton, 1 sobre a raiz quadrada da constante de Newton. Essa relação é a seguinte, isso aqui você pode obter basicamente pela lei de Gauss. Tá? A lei de Gauss dá isso que está aqui, lei de Gauss para um volume que tem 3 mais d dimensões espaciais, fala para você que a massa de Planck ao quadrado vai ser a massa M estrela que aparece na teoria
extradimensional elevado ao número de dimensões extras mais 2, vezes R elevado ao número de dimensões extras, que essencialmente é o volume das dimensões extras, certo? Então, o que acontece? O volume das dimensões extras ser grande quer dizer que a massa de Planck, a verdade, ela é grande só porque esse volume é grande, não porque a escala de energia fundamental da gravitação é muito alta. Tá? Então, nós percebemos essa escala como muito grande, ou seja, nós percebemos a constante de Newton como muito pequena, só por causa desse fator de volume, R elevado ao número de dimensões extras, que faz uma diluição da gravitação. Tá? Isso explicaria por que a gravitação é tanto mais fraca que as outras três forças. De fato, se vocês pegam a força forte, não? Na QCD, a força fraca e a força eletromagnética, eles têm acoplamentos relativamente parecidos comparado com essa diferença aqui com a gravitação, certo? Então, o que acontece? Então, M estrela pode ser muito menor, e se eu quero que não exista uma hierarquia enorme entre os acoplamentos gravitatório e das outras forças, então M estrela, eu quero que M estrela não seja muito diferente das massas que determinam as outras interações. Por exemplo, as interações fortes estão caracterizadas por uma massa que essencialmente é a massa do núcleo e é 1 GeV, a massa do próton, a massa do nêutron. Tá bem? As interações fracas, ou eu chamar aqui eletrofracas, porque estão unificadas eletromagnetismo com interações fracas, elas estão caracterizadas pela massa do W, que é uma partícula massiva, que tem aproximadamente 100 GeVs. Então, as interações fracas, como por exemplo o decaimento beta do nêutron, ela está caracterizada por uma constante que vai como 1 sobre mW ao quadrado, certo? Então, a questão é por que mW é tanto menor que a massa de Planck, que é 10 a 17 vezes maior. Tá? Esse é o problema. Então, as interações fracas ou eletrofracas são muito mais fortes, 10 a 34 vezes mais forte que a gravitação. Tá? Agora, se eu considero que a constante fundamental da gravitação extradimensional é da ordem de todas essas outras, não? Por exemplo, de 100 a 1000 GeVs, então o que acontece? Eu posso resolver isso com esse valor de M estrela, eu vou ter voltando para essa equação que está aqui, certo? Mas para um valor de M estrela em particular, para, por exemplo, esse número que está aqui para 1000 GeVs, para um TeV, o raio de compactificação depende do número de dimensões extras desse jeito, em centímetros. Tá bom? Então, se eu tenho uma dimensão extra compacta, o raio de compactificação é 10 a 8 quilômetros. Então, a gente já teria desaparecido e voltado várias vezes. Às vezes, se você aponta o Saturno, ou aponta seu foguete, ou sua nave espacial no lugar errado, você desaparece e volta. Então, isso aqui está claramente excluído. Duas dimensões extras, vocês veem que a potência é 10 a 32 sobre D, não? Duas dimensões extras compactas, a dimensão extra é aproximadamente na casa dos milímetros, 1 milímetro, meio milímetro, etc. Isso aí, então, quando isso foi proposto, então as experiências tipo Cavendish foram aprimoradas muito para poder chegar a observar efeitos que se desviam da gravitação tridimensional. E isso foi observado, e então existem vínculos. Hoje em dia, esse R tem que ser menor que aproximadamente 0,4 milímetros, 0,3 milímetros. Mas se você vai para qualquer número de dimensões extras compactas maiores que 2, 3 ou maior, esse raio de compactificação é muito pequeno para ser observado por experimentos tipo Cavendish. Não? Cavendish é um experimento clássico, só que hoje em dia é muito sofisticado, feito em Stanford, em Colorado e também em Seattle. Então, outro jeito é detectar essa torre massiva diretamente em experimentos como, por exemplo, nas aceleradores de partículas.
a massa do primeiro estado excitado para duas dimensões extras é 10 a menos 3 electronvolts, ou seja, realmente a gente deveria ter produzido um número enorme em qualquer tipo de acelerador. 10 a menos 3 electronvolts é uma energia muito baixa. Qualquer acelerador dos anos 50 e 60 deveria ter produzido um monte desses caras. O problema é que eles são gravitons, eles estão acoplados com a força gravitatória, cada um deles. É muito difícil de detectar eles. Por exemplo, para 7 dimensões extras compactas, que ainda não é, já é mais do que a gente precisa para cordas, 100 MeVs seria a massa do primeiro estado excitado. Tá? É possível, porém, a detecção em aceleradores como o Tevatron e o LHC. Por quê? Porque esses caras são tão leves que na produção, por exemplo, um par de quark-antiquark indo num fóton e um graviton, existe uma produção enorme desses gravitons. Eles podem ser produzidos em grande quantidade. E então, o que aparece como sinal experimental é que, de repente, aparece um fóton sozinho no evento e, do outro lado, um monte de momento que não é balançado, não? E esse momento que é perdido, não? Você precisa conservar o momento e a energia. Aparece um fóton no seu evento, do outro lado deveria aparecer alguma outra partícula com um momento que balança o momento dele. Você não observa isso, então esses eventos seriam um típico sinal desse tipo de gravitons, não? De enorme quantidade desses gravitons, muitos deles, e a distribuição do fóton, a distribuição do jato de partículas que vem do gluon, no LHC, por exemplo, é típica dessas teorias. Então, isso é experimentalmente acessível. Então, agora, o que aconteceria? Isso aqui só se a gravitação se propaga na dimensão extra. O que acontece se agora eu permito que outras interações, se a matéria em geral se propague nas dimensões extras? Bom, se outras partículas se propagam nas dimensões extras, então, por exemplo, elétron, neutrino, quarks, ou fóton, gluon, WZ, todas essas partículas conhecidas se propagam nas dimensões extras. Agora temos estados excitados de todas essas partículas, por exemplo, dos quarks, dos gluons, e eles se acoplam muito mais fortemente que o graviton. Então a observação deles é muito mais fácil de ser feita. E, portanto, se esse tipo de teorias onde todas essas partículas se propagam na dimensão extra, eles têm vínculos sobre o inverso da rede de compactificação que são muito mais rigorosos. Então, em particular, se todas as partículas, ou uma grande parte das partículas conhecidas se propagam na dimensão extra, eu sei que o inverso da rede de compactificação tem que ser maior que 1000 GeVs, 1 TeV. Tá? Muito diferente do caso em que só a gravitação se propaga. Tá? Aqui, por exemplo, temos assumindo que a partícula Z, que é um bóson de gauge massivo de 90 GeVs aproximadamente, parecido com W, mas ele é neutro, não é carregado, ele tem um estado excitado, um bóson de Kaluza-Klein com os simples números quânticos. Isso aqui é um vínculo do Tevatron, recentemente. Isso aqui é a seção de choque de produção desse estado excitado, de Kaluza-Klein, com uma massa determinada, vezes a razão de ramificação em míons, vezes a massa desse objeto, e onde a predição se cruza com o vínculo experimental. Esse que está aqui é o vínculo, em particular, para um estado excitado do Z, para um bóson de Kaluza-Klein do Z, nessa torre, o primeiro estado da torre, e ele tem que ser mais pesado que 1070 GeVs. Tá? Então, esse típico vínculo experimental que hoje em dia temos, sim, partículas como o Z se propagam, ou como os quarks, ou como os leptons se propagam nas dimensões extras compactas. Isso aqui para uma dimensão. Boa tarde. Bom, agora, então, a questão é a seguinte. Temos uma ideia sobre os vínculos experimentais, sobre o que estamos falando, mas, realmente, o que queremos dizer com uma dimensão extracompacta? Dimensão extracompacta aqui. Porque é o seguinte, eu estou falando o seguinte, o que é uma dimensão extracompacta? É um monte de partículas massivas com massas determinadas. Tá? Isso que é uma dimensão extra. Tá? Agora, então, a gente vai ver que existe um jeito de relacionar dimensões extracompactas com teorias
normais, quadridimensionais ou tridimensionais espacialmente, que são teorias que têm acoplamentos fortes. Tá? E o que eu vou, lamentavelmente, acho que essa é a conclusão da gente, existe essa relação, e essa relação é ineludível. E isso, para algumas pessoas, isso é ruim, para outras é bom. Eu vou falar um pouco sobre isso no fim. O que quer dizer uma interação forte? Vamos agora voltar a 3 dimensões espaciais normais, como sempre. Que é uma interação forte quer dizer que os estados que experimentam essa interação forte, em algum momento, eles vão formar outros estados compostos, estados ligados, etc. Por exemplo, temos o exemplo da interação forte por excelência, que é a cromodinâmica quântica, a baixas energias. Temos aqui, por exemplo, um cartoon do Hadron, onde temos um baryon nesse caso, temos 3 quarks com os gluons interagindo. As interações entre os quarks com os gluons formam esse espectro de hadrons, de algum jeito. Então, sem entrar em detalhes, o que acontece com a escala de massa dos hadrons? Então, o estado fundamental desses hadrons em geral está relacionado com uma escala de energia que tem a ver com, no caso da QCD em particular, é a escala de energia onde a interação vira suficientemente forte para formar esses estados ligados, esses hadrons nesse caso, certo? Tipicamente a massa hadrônica, no estado fundamental, está relacionada com essa escala que tipicamente eu vou chamar de lambda QCD, de um jeito um tanto vago, mas lambda QCD que é aproximadamente 1 gigaelectronvolt. Tá bem? Então, no caso da QCD, vemos que essa massa do estado fundamental, que seria o próton, o nêutron, está relacionada, ou talvez o Rho, no caso de um meson, onde o meson está formado por um par quark-antiquark, o meson Rho tem aproximadamente 800 MeV. Então, essa escala tipicamente está relacionada com a escala da interação, onde a interação vira muito forte e forma esses estados ligados, naturalmente. Agora, essa massa do estado fundamental, como eu falei recém, agora o que acontece com os estados excitados? Eu tenho um estado composto, então eu vou poder excitar, nesse caso estou falando em particular de excitações radiais. Não? Imaginem que aqui você tem um estado fundamental, onde os quarks têm estão basicamente sem excitação, mas tem excitações radiais, tem também excitações orbitais, mas não é isso que estou falando. Em particular, só quero falar em excitações radiais. Excitações radiais também vão requerer, cada um deles, energias que são da ordem dessa interação. Certo? Por exemplo, temos o Rho, que tem 770 megaelectronvolts. Depois temos um outro Rho, mesmos números quânticos, que tem 1450 MeV, e assim seguindo, só que aqui não é mais muito fácil de ver eles porque questões de detecção. O K estrela, que é uma partícula também com spin 1, a 900 MeV, de repente temos uma outra que é igual, números quânticos, e esse claramente no modelo de quark está caracterizado como um estado, uma excitação radial, certo? E vemos que a diferença de massas entre o estado fundamental e a excitação radial é tipicamente da ordem de entre 700 e 1000 megaelectronvolts, que é tipicamente a escala da interação que forma os estados fundamentais. Então, esse intervalo de excitação, lambda QCD, a gente pode assumir que a verdade vem da existência de uma dimensão extracompacta, de raio de compactificação R, onde o intervalo está dado por 1 sobre R, certo? Então, podemos, em geral, isso aqui é verdade no caso da QCD, mas também qualquer teoria fortemente acoplada, podemos modelar essas interações fortes com uma dimensão ou dimensões extras compactas, porque sempre vamos ter esse comportamento das excitações seguindo esse padrão que eu posso mapear em um raio de compactificação. Em particular, por exemplo, eu tenho uma teoria com acoplamento forte ou uma teoria com dimensões extras compactas. O espectro de hadrons se corresponde com uma torre de módulos de Kaluza-Klein.
o intervalo de massas está relacionado com o rango de compactificação. Isso aqui é o que eu mostrei. Tem um monte de outras coisas que dá para ver que são equivalentes. O acoplamento dos hadrons, a verdade, está relacionado com acoplamentos de gauge desses estados excitados. A dependência com a energia do acoplamento dos hadrons, na teoria fortemente acoplada, está relacionada com a métrica da dimensão extra, com o fato da dimensão extra ser plana ou ser curva, por exemplo, e assim seguindo. Então, existe uma equivalência entre uma teoria com dimensões extras compactas e teorias fortemente acopladas. Existe uma grande atividade para explorar essa equivalência. Eu vou mostrar rapidamente, porque não tenho muito tempo, antes que acabe a luz de novo, alguns exemplos, antes de fechar. Então, esse aqui é um exemplo modelando interações fortes com uma dimensão extra compacta, certo? Esse é um exemplo no qual a gente modela a origem das massas de todas as partículas, tanto dos férmions como dos bósons de Gauge, que têm massa, os que não. Então, essas massas estão relacionadas com uma escala de energias que se chama escala eletrofraca e que tem a ver com a massa do W, a massa do Z, que está aqui, certo? Então, nessa modelagem, através de uma dimensão extra compacta, as partículas observadas até agora são simplesmente os modos com n igual a zero. Não quer dizer que elas têm massa zero, mas que se não existisse nenhuma outra forma de dar para elas massa, elas teriam massa zero. Agora, por questões técnicas, a dimensão extra não pode ser um círculo de raio R, ele tem que ser um segmento. Para obter um segmento, o que eu preciso fazer é mapear os pontos, cada um dos pontos do círculo da dimensão extra compacta circular, tenho que mapear eles de um lado dessa horizontal, por exemplo, a outro lado, identificar esses pontos, de tal maneira que, a partir dessa identificação dos pontos do círculo, eu obtenho um segmento. Esse ponto que está aqui é identificado com ele mesmo, esse ponto que está aqui é identificado com ele mesmo, e eu obtenho, a partir de um círculo, um segmento. Então, agora, a minha dimensão extra é um segmento de comprimento πr, tá bom? A razão pela que eu preciso fazer isso é porque esse tipo de simetria, que se chama Z2, isso aqui se chama a compactificação S1, S1 é o círculo, Z2 é essa simetria, essa identificação de menos Y com Y. Essa compactificação reproduz as interações da matéria que a gente observa corretamente. Isso é importante, porque se eu tivesse só um círculo, não reproduziria. Tudo bem. Então, agora nossa dimensão extra é um segmento de um tamanho, de um comprimento dado. Tá? Agora eu vou escolher a métrica. A métrica, se vocês se lembram, a métrica tem a ver com os acoplamentos, do jeito que os acoplamentos dependem da energia. Então, a métrica na dimensão extra, eu vou escolher uma métrica muito especial. É a métrica anti-de Sitter. Para os que já fizeram relatividade geral, ouviram falar de de Sitter, essa é anti, tem um sinal só de diferença. O que essa métrica faz? Isso aqui só para mostrar um pouco o que a gente faz. Ela garante uma grande separação de escalas de energia entre o ponto zero e o ponto L, o πr, certo? Eu quero que entre esses dois pontos exista uma grande separação de energia. Eu quero gerar uma hierarquia de energias, tal como eu tinha entre a massa de Planck e a massa do W. Você lembra que tínhamos uma grande hierarquia? Eu quero gerar essa hierarquia através de uma dimensão extra. Também essa métrica em particular, ela garante essa separação, por quê? Porque tem uma exponencial, essencialmente na métrica anti-de Sitter aparece uma exponencial que garante a separação e também garante que os acoplamentos quadridimensionais, eles têm uma variação com a energia que é logarítmica. E isso, a gente observa isso, por exemplo, na QCD. A posição na dimensão extra está relacionada com a energia. Por exemplo, a posição no extremo ponto fixo esquerdo, y igual a zero, a gente vai fixar que esse ponto está relacionado com a massa de Planck. Essa é a energia. Automaticamente, se eu faço isso, a energia no ponto final do lado direito, y igual a L do segmento, é muito menor, é exponencialmente suprimida. Por quê? Porque eu escolhi a métrica anti-de Sitter e a métrica anti-de Sitter gera uma
hierarquia exponencial entre a energia no ponto zero. Eu não vou mostrar como, porque isso é técnico, mas eu posso gerar uma hierarquia exponencial entre a energia nesse ponto e a energia nesse ponto, se a métrica é anti-de Sitter, porque aparece essa exponencial. Que outro elemento eu quero para construir modelos da escala eletrofraca com uma dimensão extracompacta nesse sentido? O Higgs, o setor de Higgs no modelo padrão das partículas elementares, é o setor que dá origem a massa do W, a massa do Z, e em geral dá origem a essa escala eletrofraca, sem GeV, certo? E também dá origem a todas as massas de todas as partículas fermiônicas, a massa do elétron, que é meio MeV, e a massa do top, que é 175.000 MeV. Certo? Então, como é possível que essa hierarquia enorme de massas de férmions e que essa hierarquia enorme de massas é gerada? Essa teoria tenta fazer isso que está aqui. O que acontece? Se o Higgs está localizado por algum mecanismo dinâmico perto do Y igual a L, perto do fim do segmento do lado direito, isso permite explicar essa hierarquia. Certo? E então, essa localização é feita dinamicamente, através de modelos que a gente constrói, e então temos esse Higgs perto desse fim, que eu chamo de L aqui, que às vezes a gente fala que é uma brana, mas na verdade é uma fatia quadridimensional que está a uma distância L, não muito grande. Essa distância L é da ordem do raio de Planck, é só um pouquinho maior que o raio de Planck. Então essa dimensão extra é uma dimensão extra bastante pequena, certo? Não é observável diretamente por efeitos gravitacionais, por exemplo, não? Só é observável através do espectro de partículas que gera. Mas como a energia aqui é de 1000 GeVs, mesmo que a dimensão extra é da ordem do raio de Planck, que é muito pequena, o espectro de excitações que ela gera é de aproximadamente 1000 GeVs. Então, as partículas dessa torre de Kaluza-Klein têm aproximadamente 1 TeV, que é uma energia que a gente pode atingir, tanto quase no Tevatron, mas certamente no LHC. Então, aqui temos o Higgs localizado por algum mecanismo dinâmico perto dessa energia de 1000 GeVs. E aqui temos a métrica no meio, que gera essa exponencial, essa hierarquia exponencial entre esses dois pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou localizar dinamicamente férmions do seguinte jeito. Os férmions leves vão ter essa forma, tal que eles têm uma superposição muito pequena com o Higgs. Por quê? Porque o Higgs o acoplamento com o Higgs é quem dá massa para os férmions. Enquanto que os férmions pesados, eles vão ter uma superposição muito grande com o Higgs, que de novo é quem dá massas para os férmions. Então, esse tipo de construção é um tipo de construção bastante estudada para gerar as massas dos férmions naturalmente e para explicar, por exemplo, por que o elétron é tão leve. Ele está localizado longe desse ponto na dimensão extra. E por que o quark top é tão pesado? É porque ele está localizado perto do Higgs e a superposição com essa partícula que dá massa para ele através do acoplamento é muito grande. Agora, o que acontece? Essa teoria 5-dimensional da quebra da simetria eletrofraca, da geração da massa para todas as partículas, o W, o Z e os férmions, ela é equivalente, ou em linguagem mais técnica, dual, a uma teoria quadridimensional fortemente acoplada, onde o Higgs é uma partícula composta por férmions que a gente não está utilizando como graus de liberdade, férmions confinados por alguma teoria fortemente acoplada. Como no caso que a gente viu na QCD, a gente vê hadrons, sim? Não vê os gluons e os quarks, e esses hadrons formam torres de Kaluza-Klein. Aqui a gente vê a torre de Kaluza-Klein e os férmions, e eles são, se vocês querem, hadrons dessa teoria fortemente acoplada, que a gente não está trabalhando com ela, estamos trabalhando com a teoria 5-dimensional. Por que é melhor trabalhar com a teoria 5-dimensional e não com a teoria 4-dimensional, se é mais simples? Por quê? Porque acontece que com esse tipo de escolha de métrica, o acoplamento forte quadridimensional implica um acoplamento fraco na teoria 5-dimensional e, portanto, é possível utilizar a teoria de perturbações na teoria 5-dimensional para calcular. Tá? Isso é feito, por exemplo, para explicar a origem das massas
com uma dimensão extra compacta, com uma métrica específica, nesse caso. Mas, de fato, essa teoria é uma teoria quadridimensional fortemente acoplada que eu estou mapeando através dessa teoria 5-dimensional, com uma dimensão espacial extra. Tá? Então, vocês podem perguntar qual é a diferença. Qual é a realidade da dimensão extra? Isso é uma dimensão. Se eu observo o espectro que é gerado por essa construção, eu estou observando uma dimensão extra, compacta, ou simplesmente estou observando o espectro de uma teoria fortemente acoplada na escala eletrofraca? Boa pergunta. Não sei a resposta. Tá bom? Então, para concluir, as conclusões são um pouco mais que nada uma discussão nessa parte aqui. É possível construir teorias com dimensões extras compactas consistentes com todos os vínculos experimentais existentes. O jeito de experimentar uma dimensão extra compacta é através de estados massivos com propriedades específicas determinadas pela geometria dessa dimensão extra, o raio de compactificação e a métrica dessa dimensão extra, que determina essencialmente o espectro de massas e os acoplamentos dessa torre de estados massivos com as partículas que a gente conhece, com as partículas que nos compõem. As teorias com dimensões extras compactas, de fato, descrevem sempre alguma teoria fortemente acoplada em 4 dimensões, ou em 3 dimensões espaciais. Isso é um fato. Toda teoria com dimensões extracompactas está descrevendo alguma teoria fortemente acoplada sem dimensões extras. Tá? Então, esta é a pergunta filosófica. Não? Eu vou algum dia saber se eu estou enxergando uma dimensão extra compacta ou se eu estou mapeando uma teoria fortemente acoplada? Não. Não? Agora, se a pergunta é feita por um jornalista, você quer fazer propaganda, tudo bem, você pode falar que descobriu uma dimensão extra. Agora, por que a gente não descobriu uma dimensão extra quando descobriu a QCD? A gente já enxergou uma dimensão extra, certo? Então, existem, obviamente, casos em que a gente pode ter ficar mais perto de uma possível discriminação entre uma teoria puramente de dimensões extras. Por exemplo, a produção de buracos negros no LHC só poderia ser possível se a escala de gravitação M estrela é aproximadamente a escala enxergada pelo LHC, e eu posso produzir buracos negros pequenos muito. Mas isso, na verdade, não é verdade. Existe uma descrição dual desses buracos negros numa teoria fortemente acoplada. Sempre vai existir. Certo? Então, mesmo que a gente consiga enxergar uma temperatura de Hawking na produção de muitas partículas no LHC, nunca vai ficar claro filosoficamente que a gente está enxergando o efeito de um buraco negro de uma teoria com dimensões extras compactas. Pelo menos na minha opinião. Isso aqui já é filosófico, tá bom? Agora, o poder da tecnologia que essas teorias desenvolvem é enorme. Tem muitas aplicações, como a gente viu, a possibilidade de entender calculacionalmente e também conceitualmente a hierarquia entre a escala eletrofraca e a escala da gravitação, e também a hierarquia das massas dos férmions. Sim, a escala eletrofraca é fortemente acoplada, estamos tentando calcular uma teoria que, se fosse puramente tridimensional, não poderíamos calcular com teoria de perturbações. Então, estamos temos acesso a cálculos perturbativos num sistema que é fortemente acoplado e que não poderíamos estudar, mesmo que estivéssemos experimentalmente observando um monte de ressonâncias. Podemos estudar essa física, teoricamente, através de uma teoria com dimensões extras. O mesmo acontece com a QCD a baixas energias. Tanto na teoria de colisões de íons pesados, a formação de plasma de quark e gluons, como na QCD a baixas energias, na física hadrônica, é possível utilizar essa construção que eu mostrei em Anti de Sitter, em uma coisa chamada ADS-QCD. Tá? E tem uma quantidade de trabalho enorme na ADS-QCD, e alguns desses trabalhos estão relacionados com teoria de cordas, outros não. Mas é uma ferramenta de modelagem das teorias fortemente acopladas, nesse caso da QCD.
Obviamente, a teoria de cordas, a quantização da gravitação requer de 6 dimensões extras compactas. Agora, um comentário, mas também filosófico, a teoria de cordas requer de dimensões extras compactas para ser consistente. Não é surpreendente. A teoria de cordas tenta quantizar a gravitação. A gravitação é uma teoria não normalizável. O que quer dizer? Quer dizer que na escala de Planck, a gravitação vira fortemente acoplada. Não é surpreendente que para poder quantizar uma teoria fortemente acoplada e para poder utilizar uma descrição fracamente acoplada, eu precise de dimensões extras. Na filosofia que a gente mostrou, a teoria de cordas é uma descrição, através de uma teoria com dimensões extras compactas, de uma teoria fortemente acoplada, que é a gravitação quântica na escala de Planck. Então, mais uma vez, isso é verdade. Existem aplicações também na matéria condensada. No último ano, tem tido um monte de aplicações em sistemas fortemente correlacionados, utilizando esse tipo de construção em teorias com dimensões extras compactas. Eu não conseguia ver ainda aplicações no grafeno, mas, e também fiquei sem lugar aqui, mas eu já vi alguns trabalhos feitos em grafeno de redução dimensional. Obviamente, em grafeno tem 2 dimensões, não? Mas, enfim, talvez a próxima a gente tenha que pôr grafeno aqui também nessa lista, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, antes para se tiver tempo de algumas perguntas. Obrigado.